Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a todos, que a paz e a misericórdia de Deus, ela venha alcançar a sua vida nesse dia de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, para que nós possamos fazer mais e melhor em nome do Senhor Jesus. E assim o YouTube entenderá que você está gostando do nosso conteúdo e enviará para outras pessoas que também estão precisando de ouvir a palavra de Deus. No vídeo anterior nós falamos de como a casa de Obed-Edom foi abençoada quando a arca do Senhor entrou ali na casa dele. De como a família dele foi próspera. De como o poder de Deus e a grandeza de Deus e as maravilhas do Senhor Jesus se manifestou ali naquele lugar. E hoje nós iremos falar de uma outra casa, a casa de Abinadab, aonde a palavra de Deus descreve que a arca da aliança permaneceu por 20 anos, mas que não houve a manifestação de Deus, que não houve o poder de Deus ali agindo naquele lugar. E hoje nós vamos descobrir o porquê que na casa de Obed-Edom o poder de Deus, a bênção de Deus, o Senhor abençoou, e porque na casa de Abinadab não abençoou. Na casa de Obed-Edom houve obediência, reverência, temor e tremor da presença de Deus. Mas no livro de 1 Samuel, capítulo 7, de versículo 1, diz assim, Então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. No capítulo 2 diz, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Essa é a razão porque Deus não se manifestou ali naquele lugar. Não houve temor, reverência, pelo contrário. O que o povo de Israel se dirigia ao Senhor era apenas lamentações. Não era oração, não era buscando a face do Senhor, mas apenas lamentações, murmurações, reclamações. Eles reclamavam e lamentavam o estado que eles se encontravam. E tem uma coisa na Bíblia que descreve que Deus não se agrada, é da pessoa que vive a lamentar, a murmurar, a reclamar. A palavra de Deus descreve que por causa da murmuração, da reclamação e da lamentação dos filhos de Israel no meio do deserto, Deus se acendeu na sua ira, de maneira que ele jurou dizendo, eles não entrarão na minha terra. Eles não tomarão posse da minha herança. Veja, se a tua casa é um lugar apenas de lamento, de reclamações, de murmuração, se o teu lar é aquele ambiente onde você reclama de tudo e de todas as coisas, em vez de agradecer, em vez de louvar ao Senhor, em vez de temer a presença dEle, em vez de glorificar por aquilo que você já tem, por aquilo que você já alcançou, isso mostra que Deus ele não estará abençoando a sua casa. Deus não se agrada da murmuração. Deus não tem prazer na lamentação. Veja, a casa de Obed-Edom não foi abençoada. O poder de Deus não se manifestou ali, como na casa de Obed-Edom. Ao contrário, que quando a arca chegou, ele recebeu com alegria, com temor e tremor, e serviu ao Senhor com alegria, não com lamentação, não com tristeza, não com murmuração. Talvez a razão talvez de que a sua vida ainda não mudou e a sua casa não se transformou, e de que o milagre ainda não chegou na sua vida, talvez seja isso, a murmuração e a reclamação. A lamentação diante de Deus fez com que Deus não se manifestasse ali. Durante 20 anos, a arca permaneceu na casa de Abinadab. E a Bíblia descreve
Porque a única coisa que os filhos de Israel sabiam fazer diante da presença de Deus, diante da arca do Senhor Jesus, era lamentar. Eles lamentavam a condição que eles estavam vivendo, a maneira que eles estavam vivendo. Eles lamentavam porque que Deus não mudava a sorte deles. Então pare de lamentar. Tenha reverência na presença de Deus, tenha temor na presença de Deus. Sirva a Deus com alegria no espírito. Sirva a Deus com amor, sirva a Deus com prazer e de todo o seu coração, para que as bênçãos dele venham se manifestar na sua vida, para que as bênçãos dele venham se estender sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. A casa de Obed-edom reverenciou a presença de Deus de tal maneira que apenas em 3 meses a bênção de Deus permaneceu naquela casa. Davi, quando ficou sabendo que Deus abençoou a casa de Obed-edom por amor à arca, Davi subiu com alegria. Davi subiu cantando, festejando, porque de vera o Senhor estava manifestando a grandeza dele sobre a vida de Obed-edom. Mas agora a arca é levada para a casa de Abinadab, e 20 anos se passou, mas nada aconteceu. Porque o povo, ou seja, a casa de Abinadab, apenas lamentava, apenas murmurava, reclamava. Eles colocavam diante de Deus as suas queixas, suas lamentações. E por isso Deus não abençoou. E por isso o poder de Deus não se manifestou. Não havia diferença na arca. A arca era a mesma que permaneceu na casa de Obed-edom. Mas havia uma maneira diferente de se apresentar e de estar diante de Deus, de adorar a Deus. Talvez você tenha adorado e orado a Deus, mas lamentando. Jesus nos ensina que uma das orações mais poderosas que existe, que há, é a oração de graças. Nós vamos ver isso na ressurreição de Lázaro. Ele levanta as mãos para o céu e os seus olhos, o seu rosto, e diz: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouviste. Na verdade, disse isso por causa da multidão que estava presente. E após dizer isso, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. É necessário que você sirva a Deus com alegria no seu espírito, com temor, tremor e reverência. Você está na presença do Rei. Você está na presença do Senhor dos Exércitos. Então sirva a Deus com alegria, mas não com lamentação, mas não com murmuração, mas não com seus lamentos. Pela condição que você se encontra, agradeça a Deus, seja grato a Deus. E Deus certamente, Ele mudará a sua sorte, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E veja, sirva a Deus, mas com temor e tremor e com reverência em seu espírito. Mas não com lamentação ou com murmuração. Faça de bom grado para Deus. E Deus assim, Ele abençoará a sua casa